Boa noite, pessoal. Hoje, Noite. mais um dia da nossa mostra Cinema Brasileiro para não chatear ninguém. E hoje, antes da gente assistir o filme em homenagem ao Davi Neves, combinado para a sessão antes do longa, a gente vai assistir dois filmes, dois curtas-metragens feitos aqui em Petrópolis, na Casa de Petrópolis, pela Diana Iliesco e o Gregory Bastos, com música do André Doninsky. A gente teve a live de lançamento durante a semana, só que os dois não puderam participar. Então, a Diana participou da live, hoje ela que não pode participar, mas aí a gente vai ter aqui com a gente o Gregory Bastos e o André Doninsky, se ele conseguir entrar e arrumar o áudio dele, né? Justo o músico tá sem áudio, né? E aí, vamos passar os filmes, né? A gente assiste primeiro da Casa de Petrópolis, apresentando a Casa de Petrópolis com a Raquel Witter, fazendo um tour, né, sobre a casa, e depois a gente já emenda o vídeo da exposição 19, 20, 21, que tem a apresentação do Luiz Áquila, uma visita acompanhada, ele apresenta a exposição para mim, né, que aparece no vídeo também, e aí ele dá uma aula, enfim, de história da arte brasileira, contemporânea e moderna, né? Então, Aquila quer falar alguma coisinha antes dos filmes? Prefiro falar depois. Obrigado. Gregory também? Oi, Lilia, eu acho, tipo, melhor a gente assistir tipo, quando acabar a gente conversa um pouquinho sobre tudo. Acho melhor. Então tá bom. Bons filmes e até daqui a pouquinho. Oi, eu sou a Lília Monteiro, produtora da exposição 19, 20, 21, que está acontecendo aqui na Casa de Petrópolis. E este é o Luiz Áquila, artista plástico, professor, idealizador e organizador da exposição. E o Luiz Áquila também é um dos proprietários aqui da Casa de Petrópolis e foi onde você passou as melhores férias da sua infância, né? É uma alegria enorme poder proporcionar às outras pessoas momentos tão bons quanto eu tive na minha infância nas férias. E as pessoas poderem passear nesse jardim que foi projetado por Glasiou, paisagista francês, que inventou o jardim tropical. Ele usou as plantas nativas como planta ornamental, talvez pela primeira vez. E isso tudo emoldurando uma joia arquitetônica do século XIX como a Casa de Petrópolis. Nós temos também agora, nesse momento, uma exposição de escultura, que é um panorama da produção contemporânea brasileira no espaço tridimensional. Essa exposição foi organizada por Marcelo Lago, curador, a meu convite, para trazer mais interesse ainda para esse jardim. Então, eu gostaria de chamar vocês para uma viagem no tempo. A gente vai entrar na casa do século XIX, vamos passar por século XX na arte e século XXI. Essa escultura do Marcelo Lago estabelece um interessantíssimo contraste com essa sala, porque ela é uma sala típica do século XIX, com seda na parede, seda iridescente, que ela reflete a luz, e essa escultura também tem essa qualidade iridescente, só que é um cilindro, que é uma forma tão usada na indústria, né? E ao mesmo tempo que ela é um cilindro que se descilindra. A base dela tem uma espécie de um requebrado que dá um jogo muito interessante. Então, aqui a gente tem um exemplo típico da frase de Lúcio Costa, que era a harmonia dos contrastes, quer dizer, você ter, dentro de um contexto antigo, uma coisa contemporânea. Essas colheres da Bel Figueira de Melo, elas têm uma qualidade cômica, de bom humor, que é muito bonita. E a Bel usa o verbo colher com a palavra colher. Então a colher colhe, que eu acho uma ideia linda. Debaixo do retrato de meu tataravô, nós temos a obra de Antônia Dias Leite,
Antônia Dias Leite usa a macrofotografia para entrar em micro-universos, micromundos. E ela vive muito próximo ao campo e vai desenvolvendo, então, essa paisagem, micropaisagem. Como a gente pode ver aqui nos pequenas gotículas de água nas teias de aranha, né? Aqui também. E essa resina tão preciosa, que parece um âmbar, né? Que faz um contraste muito bacana com o papel de parede floral. Aqui a gente vai chegar nesse universo da Ana Rondon. Ela tem essas formas que são uma espécie de desutilitários, como diria Lélia Coelho Frotas, porque elas não são moringas, elas são completamente a intenção expressiva e, ao mesmo tempo, elas são corações, né? Ana Rondon é ótima pintora. Quer dizer, eu conhecia muito melhor o trabalho dela como pintora do que como ceramista. Mas que aparece a pintora nesses momentos aqui, ó. Tá, certos detalhes da cerâmica que são pintura, não é? Ou a proximidade de cores. Essa obra, que também se refere à anatomia humana, ou à anatomia de bichos, né? E que ela passa a ser tão expressiva e tão forte, e fazendo um contraste, no caso dessa exposição, com essa coluna tão neoclássica, né? Então você tem uma coluna neoclássica com essa criatura em cima, que é uma visão contemporânea da cerâmica. Então, aqui é onde está a maioria das obras da exposição, né, Áquila? Aqui é a antiga sala de jogos da casa, e que é bacana você ter uma exposição de arte num lugar onde era a sala de jogos, porque até se fala no sentido lúdico da arte, né? Para começar a nossa visita, Lília, acho que a gente podia começar pelo Burle Marx. Roberto Burle Marx é o grande paisagista moderno brasileiro, e ele é o grande paisagista moderno do mundo. Quer dizer, ele tinha a pintura influenciada pelo jardim e o jardim influenciado pela pintura. E são aquisições recentes. Também aqui em cima tem uma coisa muito diferente, que é o trabalho do John Nicholson, que é um artista americano do Texas. É um homem, deve ter uns 70 anos, e o John foi da geração da Guerra do Vietnã, né? Ele fugiu da Guerra do Vietnã para a Irlanda. Essa cena de um avião caça, né? E embaixo tem o Daniel Senise, que por acaso foi aluno meu e do John em situações diferentes. Daniel Senise é um pintor muito conhecido, da chamada geração 80. Foi aluno do Parque Lage. Essa pintura, seu papel, é da minha prima Lili, que mora no Canadá agora, está sob minha guarda. Áquila, essa é a única escultura da Beatriz Milhazes? Essa escultura a Beatriz fez no Parque Lage. Ela era modelada em barro e depois ela foi moldada em fibra de vidro. Essa escultura ficou muito tempo lá no Parque Lage. Quando eu vim morar em Petrópolis, vim morar na Mosela com casa grande, com terreno grande, Beatriz me deu. E desde essa época essa escultura está comigo. E qual que é o nome desse rosa? Ele é meio um fúcsia, né? Porque quando eu quis repintar, eu perguntei a Beatriz se eu podia fazer com cor de sorvete de morango da Kibon. Aí ela falou que era melhor fazer um pouquinho mais escuro. Áquila, de quem são esses rostos? Aqui são obras, em cima obras de Atos Bucão, o artista que fez os grandes relevos, os grandes murais, o grande artista de obra pública de Brasília. E essa obra é dedicada ao meu filho André. É uma serigrafia. Embaixo é um pastel de Maciej Babinski, que é um artista de origem polonesa, que desenvolveu a obra dele entre Rio, Brasília e São Paulo, e atualmente vive no Ceará. E esse é um retrato do filho dele que ele fez para o meu filho André. Embaixo é um autorretrato de meu pai, que era pintor e arquiteto Alcides Rocha Miranda. E é interessante que essas três obras modernas contrastam com o retrato do meu tataravô. Então, Lília, aqui você tem uma obra de Adriano Mangiavac, que é um pintor de origem italiana, mas que está há muitos e muitos anos no Brasil. Inclusive chegou a morar em Petrópolis. E ele vem desenvolvendo uma série que ele chama Os Anéis. Aqui você tem essa imagem, é de Lauro Cavalcante. Ele usou essa mesma imagem na capa da revista sobre arquitetura kit carioca, na revista do livro. Uhum. E depois ele ampliou e fez essa serigrafia, que eu acho muito
curiosa e tem essa memória carioca, de arquitetura ingênua carioca, né? Ou arquitetura sem arquiteto. Áquila, aquele quadro você fez exclusivo para essa exposição, né? Eu fiz pensando nessa exposição, sim. Eu fiz já nas vésperas, uma semana antes. Eu pintei esse quadro que eu queria expor aqui. Eu achei que ele tinha uma proporção boa para essa sala e para formar esse quarteto aqui. Essa obra da Júlia é uma experimentação com transparência, quer dizer, ela usa acrílico como a técnica de aquarela, sobre madeira. Então a madeira absorve a tinta e possibilita todas essas transparências. E ela acentua aspectos gráficos com lápis, né? Então é muito interessante que é quase como se fosse um desenho feito sobre madeira, não como normalmente os desenhos são feitos sobre papel, né? Então é uma pintura e é um desenho. É uma pintura barra desenho. Certo. Aqui, sob a bênção da minha tataravó, tem Nelson Maravalhas, que é um artista muito bom, que é professor da Universidade de Brasília, mas ao mesmo tempo ele desenvolveu esse trabalho dele, que é um trabalho que tem uma raiz surrealista, que é muito raro na arte brasileira, e ele diz que pinta no momento entre a vigília e o sono. Você está acordado, você começa a dormir e você tem imagens como se fosse um sonho transparente, né? Esse trabalho, como outros do Nelson, são feitos a partir desse momento. E embaixo, uma marinha, né? Um desenho da Janete Prioli, uma artista engraçada, que ela faz coisas opostas. Ela faz grandes pinturas geométricas e alguns desenhos muito delicados como esse. Esse desenho eu vi no Facebook, que ela publicou, eu elogiei e ela me mandou de presente. Aqui, Lília, nessa janela, quer dizer, a gente vem passando por pintura, não é? Desenho, e aqui você tem uma janela real, com coisas incríveis. Essa palmeira, vê o movimento todo que o tronco faz, as curvas que o tronco faz, é uma dança maravilhosa que essa palmeira faz aí. Então é um prazer ter essa obra, que a gente atribui arte a ela, mas que eu acho que não era a intenção dela. Então esse é um Cláudio Cooperman, da década de 80. Isso, esse quadro o Cláudio deu para o meu pai, até eu herdei. E é acrílico sobre papel, é um quadro muito lírico, né? Ele é quase um Chopin. Então, que é próprio da obra do Cláudio. O Cláudio é um pintor, talvez o mais lírico de nós todos, né? Então ele tem esse voo poético, assim, esse voo musical. E ele está bem abaixo da sua pintura e a visita ao Murnau. Esse quadro dei esse título porque ele tem um zigue-zague ali que me lembrou Kandinsky. E Kandinsky é um artista que era russo, e ele morou no sul da Alemanha, perto de Munique, numa cidade chamada Murnau. E foi lá que um dia ele pintou uma paisagem, que no dia seguinte, quando ele acorda, ele não vê mais a paisagem, ele só vê cores e formas. E foi assim a primeira pintura abstrata. Então, Kandinsky é muito importante para nós. Assim também como a Paz e a nossa Djanira, que termina a exposição. Conta um pouquinho para a gente, Áquila. Então, Djanira, ela fazia cartões de Natal para pouquíssimos amigos, bons amigos dela. Ela fazia à mão, pintava à mão esses cartões de Natal. Esse é um desses cartões que ela pintou para meus pais. E foi em plena Guerra Fria, isso deve ser 53, 54 por aí. E ter esse anjo escrito paz me dá uma alegria enorme, esse pedido de paz que o anjo faz, né? Que é o que nós estamos pedindo hoje em dia, né? Nós queremos paz. Então tá bom, Áquila. Obrigada!
Sejam bem-vindos à Casa de Petrópolis Instituto de Cultura, um lugar que abriga desde a história até os mais diversos tipos de arte. Essa belíssima mansão foi construída entre 1879 e 1884, no estilo arquitetônico chamado de eclético, que estava muito em voga no final do século XIX. Agora vem comigo que eu vou mostrar para vocês um pouquinho os detalhes dessa linda mansão. Aqui nós temos o hall de entrada da casa e nele nós podemos observar pinturas a óleo feitas pelo artista austríaco Karl Schäfer e que misturam uma série de referências culturais. Por exemplo, toda vez que nós fechamos as portas, nós encontramos as esfinges gregas, que são as guardiãs dos mistérios, coisa que não falta nessa casa. Agora nós vamos conhecer um pouquinho da sala de estar da família. Aqui a gente vê José Tavares Guerra, que é o idealizador e proprietário original da mansão e era afilhado do Barão de Mauá. Isso fez com que ele absorvesse um pouco desses ideais progressistas e trouxesse algumas modernidades para casa. Uma delas é a luz elétrica e por isso a casa é considerada a primeira da cidade a ter esse recurso. Chama atenção também nesse ambiente o teto, que nunca foi restaurado e a gente percebe que está num ótimo estado de conservação. E nessa sala nós vemos também uma lareira que é considerada a mais bela da casa pelos seus detalhes e colorido dos azulejos. Já aqui nós temos a sala de música e uma prova dessa utilidade é o símbolo que está presente nas portas, nas janelas e no espelho, que é justamente um instrumento musical e uma partitura. E nesse ambiente o que nos chama atenção é o papel de parede, feito todo com pó de ouro e pequenos apliques de tecido nas flores que dão essa sensação de alto relevo. Nos quadros nós vemos o pai do José Tavares Guerra, chamado Luiz Tavares Guerra, a mãe de José, Maria José de Oliva, e os dois filhos mais velhos do casal José e Júlia, que são Luiz e Maria Luísa. E aqui a gente vê esses dois ambientes bem diferentes um do outro. Essa sala mais colorida era chamada de sala do fumoir, onde os homens fumavam depois do jantar, hábito muito comum no século XIX. Tanto que no teto a gente vê uma mulher fumando narguilé, que é uma prova da utilidade da sala. E hoje em dia nós usamos esse ambiente também para fazer as nossas apresentações musicais. Aqui nós vemos a sala de jantar da família Tavares Guerra, feita toda em madeira de jacarandá, que é uma madeira brasileira, mas que foi mandada entalhar na Europa. Então todos esses detalhes, tanto das paredes, dos móveis, como no teto, foram feitos provavelmente em Portugal pela similaridade de estilos. Aqui nós temos os lustres, esses dois da ponta de cristal bacará e o do centro de bronze popalina. E ele é muito interessante porque ele mostra os três tipos de iluminação que a casa já teve. Temos a parte da vela, do gás e a adaptação para energia elétrica. Aqui mais à frente, pela janela, a gente pode ver o que era a antiga cocheira da casa e hoje é um restaurante. É também uma parte do imóvel totalmente preservada e o primeiro relógio de torre da cidade. Aqui nós já temos o segundo pavilhão da casa, que foi construído em 1891, um pouquinho depois da primeira etapa de construção. E essa sala era originalmente chamada pelo José Tavares Guerra de Salão de Jogos e hoje em dia é a nossa Galeria de Arte Contemporânea. Espero que vocês tenham gostado da visita. Por enquanto, o nosso segundo andar ainda não está aberto à visitação, mas eu tenho certeza que cada vez que vocês vierem visitar a Casa de Petrópolis, vai ter alguma novidade. Então fiquem atentos à nossa agenda cultural, que está cheia de concertos de música clássica e exposições de arte contemporânea. Eu aguardo vocês!
Vamos ligando as câmeras. Oi, Boa consegue me? noite. Tudo bem? Tudo bem? Agora a gente Boa consegue te boa ouvir. noite a todos. Boa noite. Boa noite, Opa, André. Tudo bom, cara? E aí? legal, boa noite, tudo bem? Beleza? Então, Tranquilo? pessoal, hoje a gente assistiu esses dois filmes realizados pela Diane Liesco e o Gregory Bastos, e os dois filmes têm músicas do André Doninsky, que está aqui com a gente também, né? E aí, eu vou pedir para o Gregory comentar um pouquinho desse processo do filme, de fazer o filme, depois a gente passa para o André e depois para o Áquila e abre para todo mundo, beleza? Gregory? Beleza. Então, primeiramente, tipo, boa noite a todos, né? Tipo, gostaria de estar, tipo, agradecendo a todo mundo que tá, tipo, domingão aí, celebrando, pô, tipo, essa coisa de assistir conteúdo, né, cara, que é, tipo, genuinamente petropolitano, por artistas petropolitanos. Queria, pô, tipo, agradecer mesmo, assim, pelo tempo que vocês, tipo, dedicam a consumir esse conteúdo. Queria dizer que foi uma honra, assim, ter sido, pô, tipo, sei lá, ter sido escolhido para, tipo, captar as memórias dessa exposição e, ao mesmo tempo, aí tá, tipo, podendo fazer imagens, tipo, dessa casa maravilhosa que eu, desde pequenininho, pô, tinha curiosidade para saber como é que era tipo, nunca tinha ido assim. Aí, a primeira vez que eu fui, tipo, já foi para captar um vídeo, assim, e ao lado de pessoas que eu, pô, super admiro. Foi uma honra, tipo, dirigir fotografia para mais esse filme, tipo, junto com a Diana, estreando essa parceria contigo, Lili, que a gente ainda não tinha trabalhado junto, e ter de certa forma, um pedacinho de poder, tipo, estar fazendo alguma coisa ao lado do Luiz Áquila, que é um artista que assim, acompanho ele por, tipo, em algumas exposições, essa coisa assim de ver, tipo, meio que de longe, ó, tipo, Áquila e tal, e ter a oportunidade de estar ali filmando e, pô, tipo, tendo essa aula sobre arte, assim. Eu acho que é bacana, assim, a gente ter a oportunidade de estar trabalhando com uma coisa que, de certa forma, acrescenta a exposição ali, que é um jeito de imortalizar ela, assim, né? E o processo, pô, foi bem, assim, tipo, natural mesmo, assim, tipo assim, a casa, ela é muito convidativa para fazer imagens boas, né? Tipo assim, qualquer lugar que você aponta ali, você fica, tipo, até um pouco perdido, assim, porque a proposta dos vídeos, pelo menos a da visita guiada pela Raquel, era mostrar um pouquinho, mas não podia revelar tudo também, assim, aí, pô, tipo, que você chega lá, tipo, você quer filmar tudo, assim, né? Porque tudo é super bonito, assim. Aí foi, tipo, meio que um dilema aqui na pós-produção aqui, escolher o que ficaria de fora, né? Enfim, foi tipo, bem legal, assim, mas foi, tipo, super, digamos, foi um processo simples, porque tanto a Raquel quanto você e o Áquila falaram super bem. Isso era um pouquinho assim que eu tinha de apreensão, assim, por às vezes não dar tempo tipo de dar aquele conteúdo inteiro ali, mas tipo, vocês falaram super bem, fluido, e foi tudo tipo, pô,
pô, legal mesmo, assim, tipo, eu curti muito esse resultado e ainda, tipo, combinou super bem com a trilha sonora do André, que, cara, super combinou mesmo, assim, com as Obrigado. imagens e com a atmosfera do vídeo todo, assim. Eu não tive tanto contato com ele, tipo, nesse processo, mas a Diana teve, e eu lembro de, pô, ele ser super solícito, assim, tipo, oferecer algumas outras músicas assim e tal, pô, agradeço, pô, bastante. Não vou me alongar aqui, mas só queria deixar registrado mesmo que, tipo, audiovisual eu acho que se constrói a várias mãos mesmo, assim, é uma trilha sonora bacana, é uma direção compartilhada ali, é meio que um trabalho de equipe, assim, tipo, eu normalmente, como acabo fazendo tudo, às vezes, tipo, sozinho, né, com essa coisa, tipo, da guerrilha mesmo ali, de não ter tanto orçamento, é bacana quando você tem as condições ali suficientes para fazer a coisa colaborativa ali, tipo, a várias mãos, assim, eu acho que o resultado fica muito melhor, assim. E só agradecer a oportunidade mesmo, assim. Ah, que legal! Obrigada, Gregory. Parabéns pelo seu trabalho. Você e a Diana foram assim espetaculares, né? Foi muito legal, assim. Todos os seus equipamentos, assim, você tinha lá um poder, né? Como se quase você estivesse controlando a luz do dia também, entrando na casa. Que a gente fez uma Então, visita antes, né? Mas então, vocês. eu não tinha conseguido ir, tipo, eu lembro que a Ana me mostrou, assim, algumas fotografias que ela fez, assim, aí eu fiquei aqui pensando, caramba, cara, isso, tipo, daria uma imagem linda com equipamento tal, no horário tal, e, tipo, e eu lembro que a primeira diária, assim, a gente ficou meio à mercê do mau tempo, assim, que, tipo, a gente perdeu a luz do sol muito Rápido, rápido, né? assim. Aí eu lembro que a saída da Raquel, tipo, se despedindo do vídeo, a primeira versão a gente, tipo, ficou uma imagem super nublada, assim. Aí a gente fez uma outra meia diária, a gente falou, poxa, Raquel, você falou super bem, tipo, vamos repetir com esse dia lindo, assim, e foi o suficiente para terminar o vídeo, tipo, de uma forma bonita, assim. Mas, pô, que bacana, assim, que vocês curtiram, assim, né? Tipo, pelo menos o pessoal envolvido na produção, assim, que eu tive um pouco mais de retorno, curtiu, e eu fico super feliz mesmo, porque tipo assim, ter imagens dessa casa com essas pessoas envolvidas acrescenta muito no meu portfólio, assim, eu só agradeço. Ah, que legal! Para a gente também foi uma honra ter te conhecido finalmente, porque eu te conheço dos trabalhos que você faz aqui com vários artistas da cidade também. Então, para a gente também foi muito legal. E foi muito legal também juntar, né? Isso que a gente conhece. Por exemplo, eu sou fãzaça do André Mendes, que agora é do André Doninsky, mas para quem conhecia antes era o Eu André conheço Mendes. ele, eu conheci ele antes Obrigado, eu que sou seu como fã. André Mendes. Não é? Exato. E essa música Riacho, que é uma das minhas, assim, uma das minhas músicas favoritas, é linda. No Festival Solstício do Som, a gente sempre pede quando o André está participando Obrigado. para ele encerrar o show dele com o Riacho. E ele é pianista, compositor e pianista, né? Então é muito legal poder contar aí com você nesses dois vídeos também. São duas músicas, Riacho e uma outra, que eu esqueci o nome, que também é linda. A outra é Guayaquil.
É Isso Guayaquil. Guayaquil. Isso. Conta um pouquinho pra gente, Isso. André, das duas. Então, bom, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente aí pelo convite, Lilian. É uma honra poder participar dessa produção, é, ainda mais com grandes nomes aí, né? O Átila, eu conhecia por intermédio do Mariano, já tem alguns anos, a gente tinha sempre contato, porque ele costumava assistir os nossos shows. Então, para mim foi muito legal, assim, não só porque eu já conhecia o Átila, mas também, enfim, por toda a equipe, né? Toda esse grupo de artistas aí que contribuiu, que fez parte dessa produção. Bom, falando um pouco sobre as músicas, eu queria parabenizar, antes de mais nada, o Gregory pela excelente edição, porque assim, uma coisa que eu estava observando é que as músicas, mesmo a gente não tendo tido contato durante o processo, ele situou trechos das músicas de uma forma muito interessante, casando muito bem com as imagens. Isso me chamou a atenção. Que bacana, cara. Que bacana. Cara, teve essa suou assim, cara. Que maneiro. Essa simbiose do áudio com as imagens nos momentos chaves, assim. E tem uma curiosidade que eu não sei se eu cheguei a comentar, mas essa música Guayaquil, bom, Guayaquil o nome da música, tá? Em função do nome uma província, né? No Equador, uma cidade no Equador, que eu não cheguei a conhecer, não tem nada a ver com isso, mas isso gerou o nome da música. A música surgiu antes. Achei que ela foi muito bem aplicada, né? E a curiosidade que eu ia dizer é que essa música ela foi gravada na casa da Ipiranga. Né? A Diana, ela comentou isso, eu falei, cara, quer ser maior do que esse, cara? Pois então foi uma feliz coincidência. Se eu fosse escolher uma música assim, para essa finalidade, para essa produção, seria exatamente essa, né? Então achei que ela casou muito bem e foi um show ao vivo. Foi um show ao vivo que eu fiz em 2012, né? A convite do Celcinho na época, e foi com o guitarrista Luciano Guerini. E assim, a gente tinha esse duo, né? E assim, é uma formação um pouco rara, né? Piano e guitarra. E foi naquele salão do Jacarandá, né? Então, assim, tinha uma acústica bem interessante. Na época, um detalhe interessante, na época tinha um piano de cauda, né? E um piano que tinha uma sonoridade maravilhosa, o piano da Roberta, que gentilmente cedeu o piano para eu fazer nós fazemos essa apresentação. E essa música, assim, ela foi um auge, uma espécie de um auge na apresentação em si. Foi um momento muito especial. E aí o Gregory aproveitou muito bem, como eu falei, em momentos estratégicos, né? Bom, então, isso sobre a música que eu ia falar. E por causa a exposição tem esse dinamismo, né? Então, é uma música assim, que tem muitas variações, né? Tem muitos acordes, né? Para toda uma situação ali envolvida na harmonia da música, achei que tinha tudo a ver. E a outra música, Lilian, Riacho, né? Que já é uma música conhecida já de longa data. Aí lá no Segunda Jazz a gente sempre tocava e tal. E detalhe é que ela foi gravada na última apresentação que eu fiz
no solstício com o Grupo Serra Velha, do qual eu fazia parte. E o pessoal curtiu muito quando eu comentei, né, que a música ia estar na trilha. Achei que também ficou assim, bem interessante, né? Enfim, só tenho aí a elogiar e agradecer vocês, tá? Pela oportunidade, agradecer a Diana, que foi super solícita, e enfim, né? Legal ter essa união de artistas, né? Essa coesão, né? Em prol da valorização aí desse patrimônio, né? Porque a casa é um patrimônio. A casa é um patrimônio aí, assim como o Museu Imperial, né? Casa de Santos Dumont, tem a casa, né? Casa de Petrópolis. E esse nome veio bem a calhar, né? Ficou bem interessante. Obrigada, André. Não, é uma honra Eu que poder agradeço. contar com você também lá no projeto. E eu fico sonhando em ver um show seu lá na casa. Em breve Vamos a gente programar tem que isso. ter essa oportunidade. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Esse ano ainda a gente, né? Vamos ver se a gente consegue agitar alguma coisa. Eu estou aberto aí a essa possibilidade. Acho que vai ficar bem interessante. Então tá bom, obrigada. Eu que Aquela agradeço. brigadão. E Obrigado parabéns para aí. você, Gregory. Valeu. Obrigado, Parabéns para valeu, Nilian. vocês. Obrigado, Gregory. Valeu, obrigado a todos Pô, aí. E tamo para junto, Diana André. também, que Tamo não está junto, aqui, cara. mas Sempre. a Aquila quer comentar? Eu quero. O... Grande Áquila. Eu gostei muito daqui. E o Gregory foi ótimo, a Diana foi muito inspiradora e muito boa companheira de trabalho. A minha parceira de sempre, a Lília, foi ótima também. E eu queria falar um pouco sobre a ideia dessa exposição. A casa esteve. Durante 20 anos, a casa não teve exposição de arte contemporânea, nem moderna. Então havia necessidade de reabrir a casa, que ela estava muito fechada, né? De reabrir a casa e reabrir com um evento que fosse significante. Ao mesmo tempo, como a casa estava muito tempo fechada, é difícil você sair por aí pedindo obra emprestado, né? Porque não tem verba para seguro, nada. Quer dizer, na Casa de Petrópolis tudo é feito como uma parceria, né? Muito trabalho voluntário, é um esforço enorme. Então, eu tenho uma pequena coleção que eu fui, ao longo da minha vida, colecionando, não é? Obras que foram chegando, obras que eu herdei de meus pais, obras que artistas me deram, mas, por sorte, eu me dou com artistas bons, né? E meus pais tinham critério também, então eles me deixaram boas obras. Então nós resolvemos fazer essa exposição, que é mais ou menos um panorama moderno, né? Você tem ali a arte brasileira dos anos 40 para cá, até artistas contemporâneos, como a Bel Figueiredo de Melo, a Antônia Dias Leite e a Ana Rondon. Então, eu acho que a exposição ficou uma exposição boa para uma abertura. Quer dizer, agora nós estamos com essa exposição interessantíssima do Pedro Varela e do Bruno. O Bruno, assim como o André, mudou de nome. É Bruno Weilemann. Era Bruno Belo, agora é Bruno Weilemann. Então, é uma exposição fortíssima assim, de arte contemporânea. E é isso. Foi agradável participar dessa produção e também uma preocupação que nós temos de dar um uso social a essa casa, né? Quer dizer, porque é um patrimônio importante, é um patrimônio que representa uma época. É curioso que é uma conversa meio dialética com a casa, com o palácio, não é? Com o museu, porque o museu é a casa da aristocracia e essa casa é a casa do burguês, né? Meu bisavô era um exportador de café. Então, era um homem que não fazia parte da elite rural brasileira, mas já de um grupo urbano, né?
ah, já numa sociedade pré-capitalista, assim. E ele foi, inclusive, sócio do Barão de Mauá. Então, esse novo mundo, essa história do Brasil, né? Quer dizer, é um país retrógrado que sempre faz tentativas de ser moderno, né? Então, essa casa está dentro desse contexto, que compõe muito bem com o museu. E é isso. Muito obrigado à equipe. Obrigado, Diana, pena que ela não está aí. Obrigado, Lília, pela parceria. E obrigado, Gregory. André, você sempre dando a maior força, desde o tempo que você acompanhou a Nina, minha filha. Não, poxa, eu que agradeço, Áquila. Inclusive, eu estava lembrando justamente daquele show, né, que teve aquela participação nossa lá com a Nina. Foi um momento super mágico. Eu estava voltando de outro show, aí fui lá na casa e a gente tocou. Foi uma noite muito legal. Eu que agradeço aí por tudo. Eu espero você lá. Eu espero esse duo mesmo. Esse duo deve ser interessante. Sim, Você é bem legal. Vamos levar sim para casa, qual cara? Beleza. Alguém quer comentar? Fazer algum comentário do filme? Otávio? É só uma coisa da parte, primeiro da parte da apresentação da casa, né? Vera e eu só fomos a uma exposição, a gente ainda não tinha visto a parte que está aberta na casa, né? E para mim, né, que morei aqui criança, a casa sempre foi mágica. Para mim era a casa mal assombrada. Fala um pouquinho mais alto. Desculpe. Para mim, que morei aqui garoto, né? Ela sempre foi a casa mal assombrada. A gente passava ali e ficava com medo. Então, ela realmente é uma das referências mais importantes da cidade de Petrópolis. E foi um luxo, realmente, o Áquila nos conduzir pela exposição, né? Foi muito bom, né? Muito prazeroso. Então, parabéns aí pelos dois filmes. Obrigado, Otávio. Obrigado, Otávio. Que Legal. bacana, Otávio. Que você tenha curtido. Que bacana. Tá muito... Gregory, desculpa, eu esqueci. Tá lindo as imagens, está linda a música. Foi muito prazeroso assistir os dois documentários. Pô, que bacana, tá? Que bacana mesmo. Eu fico, tipo, lisonjeado com esse elogio que é o que motiva, né? Você, tipo, continuar a estudar, a dedicar um pouco mais da direção, de fotografia, da montagem, tudo mais. Só agradeço mesmo pelo feedback positivo aí. Tipo, muito obrigado. Merece, porque está muito bonito. Muito obrigado. Obrigada. Então, pai? Bom, eu vi os dois filmes e duas coisas, né, eu gostaria de falar. Além dos talentos, né, da produção, música, apresentação, né, da sabedoria do Áquila, né, da delicadeza da Lília, né, e da elegância da Raquel. Né? Muito bem. André e Gregório, também parabéns, trabalhos objetivos, né? E assim. Então, para mim, há alguns anos já, uns 3 anos para cá, a arte tem sido uma oportunidade de crescimento pessoal e, ao mesmo tempo, né, uma esperança, porque é uma das poucas trincheiras, né, cavadas, né, neste país tão triste, né, nesse governo tão horroroso, né, repleto de ignorância, estupidez, né, e boçalidade. Então, a arte faz a gente renascer, junto com o cinema, né, que é a minha preferida, né, e resistência a tudo que é ruim e cinzento, né, desse país. Então, eu vejo assim, a Casa de Petrópolis é magnífica. Né? Eu não sabia que a Disneylândia aí, né, eu chamo Petrópolis Disneylândia, né, estava nesse nível de resistência.
todos envolvidos direto e indiretamente, né? Vale a pena resistir. Aliás, resistir, né, é a minha meta, né, é meu dia a dia. Parabéns. Ah, obrigada, pai. Que legal. Valeu. Ter um pai desse é tudo, né? Ivan Lima está de volta ao Cineclube. Ah, o Ivan, tudo bom, Ivan? Estou de volta. Que bom. Sim, eu quero aproveitar a expressão que o Nelson falou, da estaca, que ele falou da estaca, é a estaca cravada no peito do vampiro, entendeu? Que está aí, entendeu? A cultura é essa estaca, tá? É a única forma de matar esse vampiro. Tá? Ah, deixa a gente ver seu rosto, Zé. Eu tô fazendo aqui uma experiência com 2 computadores e está me atrapalhando um pouco, mas eu estou aí, tá? Mas eu só estou aqui agora, eu não vi o filme, eu conheço a casa, eu quero ver o filme, porque eu estava vendo o meu Flamengo massacrar o São Paulo do Nelson. Foi quanto o resultado? 5-1. Gente! É isso aí. Goleada. E um bando de argentinos lá na direção técnica do São Paulo, que rapidinho eles vão embora para abrir espaço para a volta do Ceni, que está desempregado. Isso é impertinente, né? Mas faz parte da cultura também. Ah, que bom! Então, Zé, depois eu vou colocar lá e para todo mundo eu escrevi aqui no chat, né, que os 2 vídeos estão no site culturacasadepetrópolis.com.br. O da casa, da apresentação da Casa de Petrópolis com a Raquel, tá bem no começo, na primeira página do site. E o da exposição 19, 20, 21, que foi um registro, né, como o Gregory falou, né, deixar eternizado, né, a exposição que abriu a casa, inaugurou a reabertura da casa, né? Então, ficou registrado e está lá na parte de exposições online, né? Tem exposições que são presenciais, na casa mesmo, e também tem uma parte no site de exposições online. E aí, tá esse registro e também tem a exposição da Lúcia Cris Campos, de fotografia, e também a exposição da Esther Barqui, de desenhos, né? Então, tem uma programação extra, né, na casa. Os vídeos, a gente conseguiu produzir esses 2 vídeos com os editais, né, da Lei Aldir Blanc, né, foi tudo muito contadinho, né, aquela coisa, mas a gente espera aí continuar, enfim, que vão ter outros editais agora, né, mas agora Paulo Gustavo, né, outro nome, e aí a gente vai tentar conseguir de fazer mais e mais para casa com esses apoios, né, porque a casa, ela sobrevive basicamente da venda dos produtos na lojinha e da entrada, né, da bilheteria. Então, a gente sempre precisa desses editais, dessas ajudas, assim, e com projetos, né? E aí, então, foi muito legal poder contar com a Diana, com o Gregory e com o André, né? E, o André, eu falei disso, né, de bilheteria, tudo, os concertos da casa também são, assim, uma coisa, assim, maravilhosa. É claro que ainda existe essa restrição, que a gente ainda está em pandemia, então tem restrição de público, né, não pode lotar, né, tem um número mínimo de pessoas, mas em breve a gente vai ter, né, um número, enfim, razoável também, né, para poder fazer as coisas de forma mais sustentável, né? Átila? Eu queria falar também que a casa, além do que entra do aluguel do restaurante e das entradas, o principal é o esforço dos primos, né? São primos que trabalham reunidos, né, para manter aquela casa. O que é curioso que agora só tem primo, né? Não tem mais tio. Então, os primos sem os tios se divertem muito. É bom lembrar que tem os canais do YouTube também, onde estão todos os vídeos, Casa de Cultura. É onde eu vi todos, né?
Eu coloquei lá, eu até dividi a live dessa semana, né, em produtos, né, vamos chamar assim, produtos, mas na verdade não são produtos, mas em cada é, elemento, né, cada tipo de arte. Então, a revista bilíngue que foi lançada, as duas exposições e os dois vídeos, né? Então, eu dividi. Agora, o do vídeo, que a gente iniciou a live falando dos vídeos, né? Eu vou agora incluir também a fala do André e do Gregory, que não puderam estar presentes, né, nessa semana. Mas isso, por um lado, foi bom também, que aí a gente trouxe eles aqui para o nosso Cineclube e vocês são mais do que bem-vindos, né? Pô, Podem vir agradeço, Lívia. quando quiser. Com certeza, outras oportunidades virão. Eu vou te despedir de todos. Pô, curti muito ter conseguido conversar um pouco sobre esses vídeos, que eu fiquei muito feliz de ter produzido ao lado de vocês e outras oportunidades de participar do Cineclube virão. E é isso, boa noite a todos. Um abração apertado para todos, gente. Obrigada, Gregory. Um abração e obrigada, muito, muito obrigada pelo seu trabalho, muito lindo. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Muito obrigado mesmo. Boa noite, gente. Boa noite. Parabéns. Valeu. Boa noite, obrigado, Gregory. Belo trabalho, belo trabalho. Eu vi tudo que vocês fizeram, belo trabalho. Obrigada, Ivan. O André, se ele quiser continuar, já que ele está estreando aqui no Cineclube, ele recebe toda semana a programação. Se quiser continuar, a gente vai assistir agora O Pecado Mora ao Lado. Sugestão do Áquila, da Cassiane e do Bernardo, que não estão aqui, mas quem sabe eles chegam aí para o debate. Mas antes a gente vai assistir, dando continuidade, né, a mostra Cinema Brasileiro para Não Chatear Ninguém, que é uma piadinha do Davi Neves, né, que ele falou para o Áquila uma vez, quando o Áquila foi elogiar um filme dele, que ele não fazia cinema para chatear ninguém, né? Ele falou, pô, o Áquila falou, que legal o seu filme, gostei demais. Aí ele falou, Áquila, eu não faço filme para chatear ninguém. E aí, então virou o nome da nossa mostra, que é uma homenagem a ele. Então a gente vai assistir hoje o curta do Jorge Amado, Na Casa do Rio Vermelho, e tem muitas artes plásticas nesse curta também. E logo depois a gente vai emendar o Billy Wilder, The 7-Year Itch, que é o nome do livro que o rapaz está lendo, mas é como se fosse assim, no 7º ano de casado, existe a possibilidade de infidelidade, né? E aí, esse é o nome do livro e do filme em inglês, né? Em português é O Pecado Mora ao Lado, com a linda, maravilhosa Marilyn Monroe, né? Que está aqui atrás, né? Beleza? Então é isso, olha, mais uma vez queria agradecer aí, tá, por tudo, mandar um abraço aí para todos vocês e, enfim, desejo boa sorte aí para que esse projeto continue sempre, né, em frente e tenha sucesso. Tá, obrigada, André, e parabéns você também pela sua música maravilhosa. Obrigado. Maravilhosos são vocês. Obrigado, gente. Esperando você se apresentar lá na Casa de Petrópolis, hein, André? Vai ser um prazer, Sibeli. Vamos continuar assim. Antes que o André vá embora, porque uma pessoa, né, além da Casa de Petrópolis, uma pessoa que, para mim, sempre foi uma referência em Petrópolis foi o Mariano. Né? O Mariano, ele foi colega do meu irmão quando a gente morou aqui pequeno, e o Mariano sempre foi uma referência para mim. Quando eu vinha para Petrópolis, o Mariano era a minha referência. Através do Mariano, eu conheci o Áquila, né? E eu soube que tinha o Mariano começou a cantar Frank Sinatra, né? Ele cantava amadoristicamente, né?
e eu soube que ele tocou com o André, né? E uma proposta que eu já deixo aqui para casa, né? Porque outro dia eu fui com a Vera ali na Rua 16 de Março, tinha uma padaria, que ultimamente era onde eu vi o Mariano. Então, a gente fazia uma homenagem ao Mariano, porque ele sempre vai ser uma referência para mim em Petrópolis. Eu tenho até uma sugestão de nome, tem uma sugestão de nome, chamar Congregados Marianos. Boa. Ah, que legal! Mariano e Petrópolis, para mim, era a mesma coisa. Isso, né? Também. Tem muita, sinto muita falta do Mariano. Isso. Faz falta mesmo, um grande amigo. Ele está dentro da gente, então a gente faz uma homenagem a ele. Ótima ideia. Ótima ideia mesmo. Agradecer todo mundo que estava aí para acompanhar o nosso filme. Então, pessoal, sobre o primeiro filme, mais um da série do Fernando Sabino e do Davi Neves, o homenageado na nossa mostra. Cinema brasileiro para não chatear ninguém, filmes brasileiros para não chatear ninguém, e a escolha do Jorge Amado foi por causa da nossa amiga Graça e Paulo Branquinho, né? E o segundo filme, de 55, do Billy Wilder, enfim. E aí eu acho que quase todo mundo já tinha assistido, né? Mas há muito tempo. E aí eu vou abrir para vocês. Quem vai ser o primeiro a falar? Bem, o filme é de 1955, né? Uhum. Bom, é uma época que nos Estados Unidos estava quase que encerrando o período de caça às bruxas, o macartismo, que foi o auge da hipocrisia e do cinismo da moral americana. Né? Sempre protestante, né? Moral americana predominava, né? E também com moldes calvinistas. Nada de prazeres da mesa e nem da cama. Né? Duas idiotices calvinistas. Né? Muito bem. Marilyn Monroe, mais Rita Hayworth, Natalie Wood, Angie Dixon e outras. E no cinema europeu também, né? Foram figuras de talentos, de interpretação e de beleza. Né? Então, o cinema soube explorar muito bem isso. Marilyn não deixou de ser uma boa atriz, apesar de ser, né, a melhor capa de revista, né, que o mundo já teve, né, vamos dizer. Né? Muito bem. Elas interpretam exatamente essa questão da moral, né? Porque se vende... se dá dinheiro, então é bom. A moral fica em segundo plano. Em terceiro plano, não tem plano nenhum para a moral. O que se dane a moral, o que importa é o lucro. Né? O que importa é o sucesso, as luzes, né? Que o cinema dava, né, para essas questões de ordem sexual. O filme é meio fraquinho, é meio ingênuo, bobo, tá? Coisa de retardado, né? De gente atrapalhada. Mas o que ele revela exatamente é tudo isso, a questão da moral, né? A questão dos complexos e dos conflitos humanos, né? De pessoas que levam uma vida idiota, ridícula, que nem o personagem, né? Um emprego horrível, né? O emprego é tudo na vida dele, uma vida vazia, inútil, idiota, ele é alcoólatra, é fumante, é um vagabundo, em algumas palavras, né? Então, eu vejo assim, né? Então, realmente... tudo atrás, realmente, o que representa isso, né? O que essas atrizes, né, representaram no mundo, tanto no cinema europeu, a Sophia Loren, né, a Cláudia Cardinale e outras, Anita Hackberry, né, acho que é esse o nome, né? Então, realmente, isso é muito forte. De alguma maneira, né, elas foram pioneiras, e quem é pioneiro leva flechada, né? É que morre das flechadas. Mas elas abriram portas, né? Realmente colocaram no chão a ridícula moral, né, conservadora que existia no mundo ocidental protestante e católico. Né?
bem-vindas sempre, né, as Marilyn Monroes do mundo todo e do século XXI também, né? Então, assim que eu vi, né, o filme, né? Essa é exatamente a questão, né? O filme, não sei, né? Não representa muito, não, né? Alô, obrigado. Beleza. Obrigada, pai. Que legal. Né? O filme até chegou a ter censura do Código Reis, né? E aí, então, algumas cenas ficaram meio absurdas, apesar do roteirista ser o mesmo autor da peça, né? E, claro, a pessoa de Hollywood que mais conseguiu, enfim, lidar com o Código Reis foi o Hitchcock, né? Porque quando ele apresentava o dobro daquilo que ele queria, né? Ele botava a mulher nua, mas na verdade ele queria ela de sutiã, né? Aí falava, não, não, tem que colocar alguma roupa, pelo menos o sutiã. Ele, então tá, beleza, né? Vamos fazer esse acordo, né? E na verdade o que ele queria era mostrar a atriz de sutiã mesmo, né? Então ele era o cara que sabia negociar com os conservadores, né? Mas o Billy Wilder, ele fazia todos esses, como é que se diz? Todos esses gêneros de filmes, né? E foi quem lançou a Marilyn Monroe. Gente, então temos uma fila gigante aqui. Primeiro foi o Paulo, depois foi o Zé, depois foi a Vera, depois foi o Áquila, depois foi a Cibele. Tudo bem? Pode falar. O Ivan está antes de mim. Então tá. Então, beleza. Paulo, pode falar. Me ouvindo, Lívia? Aham. Eu queria falar um pouquinho da casa de Jorge Amado. Obrigado sim! Aí, pela menção aí, né? Eu tive, por incrível que pareça, eu tenho tantos anos de Bahia, eu tive lá em 2017 só, mas foi um dia memorável para mim. Eu fiquei poucas horas, mas eu estava com vontade de voltar e ficar um dia lá. É um local para você ficar um dia, entendeu? É um espaço muito interessante para você circular nos jardins da casa. Você vê a obra de Jorge Amado, você vê a máquina de datilografar dele, que ele manteve até o final da vida, né? Os óculos dele, as cartas, os guarda-roupas, tanto dele como de Vera Gattai, todo o trabalho dos dois, né? Muito bacana, os vídeos. Ele fala muito, tem muita coisa de Caymmi, tem muita coisa do outro amigo de Caribé, tem depoimentos de Caetano, assim, é maravilhoso, sabe? É um dia, que foi um meio-dia só, mas que valeu. Tanto que eu também tenho um local onde a lojinha, né? E eu comprei esse livro, não sei se vai dar para ver aí, A Casa do Rio Vermelho, de Vera Gattai. Olha, que legal! Não conheço! A Casa do Rio Vermelho, de Vera Gattai, tá? Então, assim, foi fantástico. Você me fez eu falar, porra, eu tenho que fazer o dever de casa de novo, eu tenho que ir lá, mas ir lá porque quando a gente mora no local, às vezes a gente não dá o devido valor, né, que ele tem. Tem tanta coisa bonita, e uma das coisas bonitas daqui de Salvador, realmente, não podemos deixar de ir na casa de Jorge Amado. Então, eu queria deixar esse depoimento, que achei muito interessante. Sobre o filme, eu gostei do filme. Eu gostei. A gente tem que pensar o seguinte, é um filme de 1950 e pouco, né? Sei lá, 60, década de 60, né? 55. Então, pelo filme em si, eu já tinha assistido, mas não lembrava de detalhes. Agora, a imaginação dele é uma coisa fantástica, né? Ele sempre, ele fica, ele querendo se perverter, né? Porque uma mulher linda, maravilhosa, e a fantasia, e na cabeça dele passa uma série de fantasias. Acho que a máxima fantasia foi imaginando que a esposa estivesse com o rapaz, né? E aquela carruagem com os cavalos com os olhos tampados, sei lá, achei uma coisa, que loucura, viu? Ele realmente
E o psiquiatra dele também, muito doido também, né? E o cara falou assim, pô, ele chegando lá no escritório dele, né? Ele falou, não, eu acabei de atender uma pessoa que pulou da janela. E assim, com uma naturalidade, assim, tranquilo, sem problema nenhum, sabe? Eu gostei do filme, sabe? Eu acho que um final de domingo, assim, é uma comédia muito gostosa. Para mim, Bem valeu. light, né? Bem light. Achei legal. É lógico que hoje não teria espaço para isso, né? E a beleza também gostaria de manifestar realmente a beleza de Marilyn Monroe. Ela é linda, linda mesmo. E até uma boa atriz, assim, não é uma excelente atriz, uma boa. Dentro daquilo que se concebia, assim, no projeto do filme, ela fez o papel dela bem legal. Então, obrigado, Bia, foi ótimo. Ah, obrigada a você, Paulo, que legal. Zé? A minha imaginação é o seguinte: o que era o cinemão, sala grande, cheia de gente, os casais, as famílias, os amigos indo ver o filme, né? E quando a luz acendia, um olhava para a cara do outro. Quer dizer, deve ter tido muita cena engraçada nesse aspecto, né? Porque os caras devem ter se identificado, riram para cacete, saíram de lá excitadíssimos e foram correndo para casa com as mulheres, né? Mas deve ter sido cenas muito engraçadas. Pois eu já tinha visto, claro, mais de uma vez, mas eu já não lembrava quase nada. O que eu lembrava mesmo era ela no apartamento, aquela cena do bife, que ficou uma cena clássica, né? Totalmente. A da saia, obviamente, que passou, né? Aquela cena deles dois no chão e ela falando o bom dos homens casados é que eles nunca vão te pedir casamento, aquilo é maravilhoso. E que eu acho que marca, primeiro ele ironiza tudo, né? O rapaz, o cara que escreveu a peça, né, que é uma peça, ele ironiza tudo. E ela está fazendo o papel de Marilyn Monroe. No filme, ela está fazendo o papel de Marilyn Monroe. Tanto que uma hora ele fala assim: quem você acha que apareceu? Que Marilyn Monroe? E era ela mesma, né? E assim, eu acho que, sobretudo, tem um lance assim das mulheres se emancipando, né? Porque ela é uma mulher que não quer casar, ela está com 22 anos, nessa época as meninas de 20 anos já se casavam, e ela está com 22 anos e ela não pensa em se casar, por enquanto, que ela falou assim, né? É uma época exatamente isso, que as mulheres estão se emancipando. Você tinha aquela esposa, dona de casa, que aí ia passear no verão e o marido ficava lá farreando, né? E tinha as mulheres indo à luta, trabalhando, né? Sendo atrizes, né? Aquela coisa, e não querendo se casar. Então, assim, é essa coisa da emancipação, desse início da emancipação da mulher, que foi no pós-guerra, né? Isso, É bacana esse filme, porque ele brinca com tudo, né? E ele fala de tudo isso, né? Dos maridos que ficam lá querendo farrear, das esposas que vão para o lago com os filhos, que tem aquela vidinha doméstica, das moças que querem se emancipar, que não querem mais aquilo, do psicanalista. Ele vai brincando com tudo, né? É muito bom, ele ironiza tudo de uma forma super inteligente, bacana. Realmente é muito legal. Eu não lembrava desses detalhes todos. É muito bom, né? É uma comédia bem inteligente, eu acho assim. Não é, claro, não é nada profundo, mas assim, é um pouco de tudo, né? Gostei. beleza. Obrigada, Vera. Ivan? Olha, Lília, eu gostei, apesar daqui nós temos opiniões completamente diferentes aqui em casa, eu gostei muitíssimo do filme. Eu não tinha visto esse filme, não. Eu achei a produção de altíssimo nível, a cenografia é excelente, o trabalho dos atores é muito bom, tem um misto de imaginação, etc.
E eu trouxe o filme para o momento atual, né? É uma coisa meio... Ela estava pensando numa coisa totalmente diferente da dele, e ele estava num tumulto psíquico muito complexo, e ela estava simplesmente fazendo o trabalho dela, com a aparente ingenuidade de uma atriz que veio do interior e está na cidade, um pouco de Marilyn na verdadeira e um pouco da personagem dela. Eu achei o filme bastante interessante, bastante interessante. Tem uma coisa bem marcante nesse filme, que é aquela cena que ele está saindo do cinema e o metrô faz aquele é um escapamento do metrô, né? Aquela foto foi uma foto que viralizou muito até hoje, ela é conhecida, é uma foto de um fotógrafo americano chamado Elliot Erwitt, que é um fotógrafo muito importante, está vivo ainda, está com 93, 94 anos, e fez um trabalho de Nova York extremamente interessante, né? E ele foi o que fez essa foto, que, na verdade, não aparece muito no filme. Ele fez uma foto de baixo para cima, em que as pernas dela aparecem e ela se viraliza, etc, etc. Eu gostei muito do filme, apesar daqui em casa a gente ter opiniões completamente diferentes. Não, eu gostei, sim. É isso. Então tá bom, obrigada. Tereza, quer falar? Aproveitar que está aí na janelinha? Eu gostei, eu acho a interpretação deles muito legal. Ele, então, é muito divertido, né? Delira o tempo inteiro. Ela, aquele protótipo de assim, candura, inocência, né? Eu gostei do filme, achei interessante, né? Para a época que foi, né? Tudo a ver. Muito bom. É interessante também, outra coisa que eu achei muito interessante é o trabalho magnífico dos atores, né? A maioria homens, embora a secretária dele fosse uma grande atriz também, e a mulher também fosse uma grande atriz, mas basicamente os homens interpretaram de forma muito profunda o papel deles, né? E a Marilyn parece que é a Marilyn mesmo, né? Embora ela estivesse representando uma personagem, ela realmente, você só vê a Marilyn, você não vê a personagem dela propriamente dita, né? É verdade. Beleza. Obrigada, Ivan. Áquila? Então, às vezes eu penso que eu tenho mais imaginação do que ele. Porque na minha memória, eu tinha visto a cena em que ela veste a roupa que tinha saído da geladeira. Olha só! A Vânia tinha comentado isso também. E que ela tinha um tremelique assim na hora que ela vestia a roupa. Eu acho que havia essa cena e tiraram. Pode ser, né? Cortaram a cena, ou você ficou imaginando e ficou real. Era muito picante e engraçadinha, assim, era uma gracinha a cena. E outra coisa que falando agora do meu lugar de fala, você vê a pressão que existe sobre o homem, né? Quer dizer, a questão da invenção do homem e do desempenho do homem, né? Quer dizer, é uma pressão brutal que o cara sofre. Ela está numa boa, ela é uma menina que veio do campo, ingênua e livre, né? E ele, aquela pressão, né? O cara que tem que sustentar a família, que tem que ir para um trabalho chatíssimo, inexpressivo, ele vai publicar livros medíocres, né? E ele tem que ter truques para vender mais aqueles livros medíocres. Então, eu até achei esse filme, visto sob esse lado, né, do clima de pressão que o homem sofre, né? E muito, muito legal. Obrigado, Lívia. Fala, Cibele. Pensei que você ia me esquecer. Não! Olha, eu fiquei encantada com o primeiro filme. Eu tenho uma prima, Luísa Oliveto, que mora em Salvador. Eu já vou combinar com a Graça e vou para Salvador, porque eu acho aqueles homens maravilhosos. O cantor, meu Deus, que canta a Lagoa de Itapuã. Caymmi.
Caíme, e eu achei muito interessante o Caíme e o outro amigo. Caribé. Caribé é o máximo. Eu tinha alguns quadros, quer dizer, papai tinha alguns quadros do Caribé, eu acho o máximo, e o Caíme discutindo com o Caribé, uma delícia, os dois discutindo sobre... Então, eu acho que eu vou para a Bahia. Isso. Agora, o segundo filme é divertido, e eu acho que a Vera tem razão, é emancipação das mulheres, né? Que começam a trabalhar, começam a se formar, começam a batalhar pela vida, e o Átila também tem razão, porque realmente, principalmente num país machista, se exige muito do homem. Quer dizer, o homem fica sob uma pressão que até fica imaginando coisas onde não existe nada, entende? Então, ele fica alucinando, o homem fica alucinando. Então, eu achei que os comentários da Vera e do tio Átila foram maravilhosos. Agora, eu estou sonhando com a Bahia. Que legal! Eu vou combinar com a Grace e eu vou para a Bahia, sabia? Ver o que a Bahia tem. Sibeli, que Nova York, que nada. Pois é. Não, eu fui para a Índia, fiquei 2 meses na Índia, e eu dizia, meu Deus do céu, o pessoal acha o máximo essas praias aqui de Goa, vêm os estrangeiros, os ingleses e os franceses, porque eu fiquei num condomínio, convidado por um amigo, condomínio chique, né? Eu dizia, mas eles não conhecem as praias do Nordeste, as praias do Ceará, as praias do Rio Grande do Norte. Aí isso daqui é bullshit, perto das praias nossas. Então, vive a Bahia, né? Pena que a Graça não está aí, senão ela ia gostar desse filme. Ela acabou se despedindo, porque ela ainda está se recuperando do joelho, né? E aí eu acho que para ela deve ser difícil ficar, né? A operação que eu devia ter feito há 5 anos atrás, ela fez. Agora... Mas eu vou combinar com a Graça de ir para a Bahia e visitar. Foi ótimo o Paulo falar, porque foi com muita emoção que ele falou, e eu vou ter uma emoção muito grande de conhecer a casa do Jorge Amado, e se eu tiver sorte, o Dorival Caymmi vai estar lá. Sibeli, eu posso falar, Lília? Sibeli, a gente vai fazer um tour com você aqui. Oba! Virgínia, minha esposa. Mas a gente vai combinar, vou combinar com você e com a Graça, e eu vou pegar um avião e vou para a Bahia. Vai ser um prazer. Sair desse frio, que eu estava querendo ir para a Europa para fugir do frio, agora vou para a Bahia, que é muito mais simples. Vai ser muito mais gostoso, né? É um prazer, com certeza. Vai ser sim. Vou mandar um WhatsApp para a Graça. Beleza. Áquila? Você disse que eu ia falar, né? Então, sobre uma coisa que depois dessas conversas eu comecei a pensar no Jorge Amado, né? E nessa coisa dos marxistas hedonistas latino-americanos, né? Que ele cita o Neruda é citado, né? Então, eram pessoas muito ligadas ao prazer, né? E à criação e ao prazer. E, ao mesmo tempo, eles tinham Stalin como estrela, né? Guia. Então, é tão contraditório você imaginar o Jorge Amado com aquela barriguinha, aquela camisa amarela, de bermuda. Bermuda! Vivendo aquela vida toda e, ao mesmo tempo, ter esses líderes soviéticos moralistas e puritanos, né? Que ali pecava na mesa e na cama e no ônibus, na lotação, em todos os lugares. Então, eu acho que é uma coisa até um dia para se fazer um estudo, assim, o hedonismo e o marxismo na América Latina, que pega Niemeyer também, né?
Mas essas contradições, eu vou até comentar. Tem um jornal da editora Todavia, que chama 451, e que meu pai me deu a coleção do ano inteiro de 2020, e aí eu fui e li mais os desse ano, porque ele compra esse jornal. Enfim, para mim é caro comprar, né? É um jornal-revista sobre literatura. E eu estava ouvindo podcast hoje, fazendo outras coisas, assim, ouvir podcast é muito legal. Aí eu ouvi a entrevista com o Leonardo Frois, né, que mora aqui em Petrópolis, né, que é poeta, tradutor, e eu também estava ouvindo o último programa, falando de duas biografias que estão saindo ao mesmo tempo, da Companhia das Letras e uma outra editora, da Lina Bobardi. E a Lina Bobardi, casada com o Bardi, Pietro Bardi, né, eles dois saíram da Itália, depois de terem, enfim, uma vida lá facilitada pelo fascismo, mas eles vieram para cá para inventar uma outra história, né? E nos anos 90, quando ela fez o Sesc Pompeia, no final dos anos 80, começo dos anos 90, ela tem uma declaração que é muito louca. Ela fala assim: eu sou stalinista, militarista e antifeminista. Gente, que loucura, né? E aí cada autor interpreta de um jeito, né? Passando pano numa coisa, passando pano em outra coisa, enfim. Mas eu achei isso contradição, né? Stalinista, militarista e antifeminista. Quem quer falar? Áquila? Então, logo... Tchau, Zé. Tchau, Eliane. Beijo. Na redemocratização, tinha um plano que ainda era ligado ao Tancredo. Fizeram um projeto que era cidadão e governo. Então chamavam setores da cidadania para falar e tinham membros do governo também presentes, mas já era o Sarney, né? Isso foi no Sesc da Pompeia. Então tinha aquele grande encontro no auditório do Sesc da Pompeia, que tem aquele palco largo, né, comprido, e as pessoas falavam. Então, várias pessoas. O primeiro a falar foi o Gabeira. Estava muito frio. O Gabeira era jovem, né? E ele estava com uma echarpe assim, jogada, ele andava e a echarpe voava assim. E ele ia falando muito bem, muito fluente, como é o Gabeira, né? E ela, de repente, vira e diz: tu és tão bonito, por que tu não ficas quieto e só para a gente ficar te apreciando? Que é a tradução daquela frase francesa, né? Machista, que diz tatuai sua belle, né? Fica lá quieta e seja bela, né? Fica quieta e fica bonitinho, né? Cala a boca, cala e só precisa ser bonito. É a Brigitte Bardot, né? A Brigitte Bardot não falava. Ela só era bonita. Eu tive nessa mesma ocasião, eu também era muito jovem, e eu pedi a palavra e falei como eu faço aqui no Cineclube, assim, eu peço a palavra e falo. E aí eu falei da experiência de Brasília, estava se falando de Brasília, eu estava falando da dificuldade, às vezes, de encontrar valores e símbolos urbanos conhecidos em Brasília. Então, que quando eu morava lá, eu costumava viajar, às vezes, 30 quilômetros para comer numa cidade a 30 quilômetros de distância, porque era uma cidade que tinha configuração parecida com o que eu entendia por cidade. Aí ela virou para mim e falou: quando eu cheguei no Brasil, encontrei pessoas preparadas e finas, como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, seu pai, e as pessoas não eram assim primárias como você. É que tá Cada um tem a sua opinião. Hein? Cada um tem uma opinião diferente. Ela tinha uma opinião muito diferente da minha. Ela era muito modernista, né? Quer dizer, ela tinha radicalmente moderna, né? Então, o urbanismo moderno de Brasília interessava muito mais a ela do que uma cidade com uma configuração tradicional. Então, ela me achou um retrógrado,
Digno de conversar com ela. Pois é. Nossa, esse podcast que eu ouvi, ele tá no Spotify. Mas é bem interessante, assim. Inclusive, a moça que fala, ela é uma das escritoras, uma das colaboradoras da revista, né, do jornal 451, mas ela estava falando de uma luta que não tem aqui no Brasil, assim, que tem na Itália, tem na França, tem na Inglaterra, na Alemanha. Agora, durante a pandemia, das pessoas começarem a lutar. Aqui foi só alguém comentou, né? Mas ela estava fazendo parte dessa articulação internacional de aluguel, do aluguel não ser uma coisa de um problema próprio do desempregado que não pode pagar, então ele é despejado. Na Europa, nesses países, logo no começo da pandemia, que as pessoas perderam emprego, tudo, ficou proibido o despejo das pessoas, né? E chegou a ter algum comentário de se fazer isso aqui, mas não. Aqui teve despejo atrás de despejo, né? Das pessoas, tanto que São Paulo está impossível de caminhar, né? A Paulista tem gente que não é mendigo na rua, é a família com a geladeira, né? Tipo, é uma geladeira onde eles guardam as coisas, ele morando na calçada, né? Não é nem debaixo do viaduto, é na calçada. E aí essa moça que fala da Lina Bobardi, dos dois livros, assim, de uma forma clara, não muito acadêmica, apesar de ter alguns termos acadêmicos bem afetados, assim, né, que eu não entendo, por exemplo, enfim, até esqueci. Mas ela fala dessa luta que existe hoje, assim, no mundo, de fazer o aluguel não ser um problema individual do cidadão, ou do consumidor, né? Mas isso é um problema estrutural. E ela trabalha com essa coisa das cidades. Então, vale muito a pena ouvir, assim, porque é um pouco de história do Brasil, de agora, assim, né? Fala, Áquila. O Ivan pediu Isso primeiro. é política social, não é bem cinema. O filme foi divertido, mas não tem nada assim tão especial, exceto a presença da Marilyn. E é uma pena que ela tenha morrido com 30 e poucos anos, mas são dessas coisas. Agora, aguardemos. E quando volta o Hitchcock? Semana que vem volta Hitchcock. Semana estaremos aí. Por enquanto, muito boa noite. Eu também. Teremos em Vou breve. aproveitar e vou dar um beijo para todo mundo. Boa noite, Sibeli. Boa noite, Sibeli. Boa noite, doutor Luiz. Me aguarde, hein, Paulo? Me aguarde. Estou aguardando. Vai ser um prazer. Me aguarde. Eu Ótima vou ver semana. uma outra Bahia, que é a Bahia pelos olhos de vocês. Vai ser um prazer. Aí vai ser o máximo. Aí vai ser o máximo. Aproveitar e me despedir também, gente. Boa noite. Obrigada, Lília. Obrigada, Nelly. Boa semana. Beijo. Eu quero dizer também que o passeio da Lili com o tio Áquila naqueles jardins. Eu quero ir nessa casa. Quando eu for a Petrópolis, eu vou. Muito chique. E muito bem filmado. O rapaz, o rapaz que só fala ficou muito bem, muito bem. Tipo a Lili linda, uma gracinha com cabelo para trás, o Áquila muito elegante, tipo o pai dele. Então estava ótimo. Tipo a menina também, uma gracinha, a Raquel. Tchau, gente. Beijo. Beleza, beijo, Sibeli. Volta na frente. Obrigada, Lília. Obrigada, Nelly. Então é o Ivan, o Áquila e depois meu pai? E eu. E a Vera? Eu queria concordar com a Áquila sobre a contradição do Jorge Amado, né? Como é uma contradição também do Paulo como é que chama? Até esqueço o nome do escritor. É muito contraditória essa história do Jorge Amado. Eu li muita coisa do Jorge Amado, mas eu acho ele também muito contraditório,
Me dá até a impressão de que a Bahia é um outro país, não é exatamente o Brasil. É uma coisa curiosa, né? E a gente costumava dizer no Rio que o pessoal do Rio chega 45 minutos atrasado e tem certeza que está chegando na hora, né? Dá até bronca em você, porque chega 45 minutos atrasado do encontro e como se estivesse chegando na hora, né? Só que os baianos chegam no dia seguinte, marcam uma hora e chegam no dia seguinte. O Paulo é de Minas, o Paulo é de Três Corações, então ele teve que conhecer esse lado baiano também, é verdade, Paulo? Bahia parece que a gente está num outro estado, num outro lugar, né, Paulo? É uma coisa muito interessante. Eu tenho um amigo que é baiano, é um fotógrafo, que ele mora em Curitiba. Então é muito interessante, porque quando ele vai à Bahia e tem um outro comportamento, porque Curitiba é tudo muito certo, muito correto, muito horário, né? E na Bahia é por isso que os baianos são bons músicos, bons cantores, bons escritores, é porque é muita liberdade mesmo, né? Que no resto do Brasil não é diferente. É interessante isso, como cultura, né? É uma coisa que me chama a atenção aqui na Bahia, é o bom humor das pessoas. Isso é bom. É impressionante. Verdade. Você está eu já vi na fila de supermercado tocando uma música, a fila toda dançando. É um negócio que, para mim, aí eu falei, bem, é Bahia, por isso que eu amo a Bahia, assim, sabe? E também tem uma questão de integração dos brancos com os negros e com as outras. Tem uma diversidade muito grande que a gente não encontra em outro lugar do Brasil, né? É muito interessante isso. A Bahia realmente parece que é um outro país. Beleza. Agora eu não lembro, é meu pai ou o Áquila? O Áquila. Áquila. Eu quero falar da Bahia e ainda quero falar mais da Lina Bardi, o que faz sentido porque ela fez o projeto da escada do Museu do União. Né? Mas a Lina Bardi, ela sempre se disse stalinista. E o Bardi, Pietro Maria Bardi, o marido dela, era fascista. O Pietro Maria Bardi trabalhou para o Facho. Ele era funcionário público e ele era a pessoa encarregada de fazer o contato entre os artistas e o Facho, o Partido Fascista. Ele publicou um livro, ele era como aquele poeta vanguardista americano... Ezra Pound? Ezra Pound. Tinha horror ao Bardi. Porque o Ezra Pound era fascista, né? Então isso é muito louco, né? Mas é muito contraditório também, né, Áquila? Ali no Bardi ter feito, por exemplo, o Museu de Arte de São Paulo, né? É muito impressionante, porque é uma obra de arquitetura moderna. Aquilo é maravilha. É uma grande arquitetura. É contraditório, né? Isso que eu estou falando é tudo circunstancial e periférico. Mas é curioso. O Bardi, então, ele era encarregado do contato entre os artistas e o Facho, porque o Facho quis absorver a arte moderna, e os artistas modernos, muitos artistas modernos italianos eram fascistas. Os futuristas eram fascistas. Os que não morreram na Guerra de 14, que eles ficaram tão entusiasmados com o progresso, as máquinas, a velocidade, o avião, rodas dentadas, chaminés, que eles foram para a guerra. E morreram. Muitos morreram com menos de 30 anos na Guerra de 14. Os que sobraram aderiram ao fascismo. Então, e o Bardi que fazia esse contato com os artistas, ao contrário dos fascistas alemães que eram contra a arte moderna. Né? E o Bardi escreveu um livro, então, na juventude, que o nome do livro era Um Fascista em Moscou. Era a história dele quando ele viajou à União Soviética. Então, era a história de um jovem fascista, o olhar de um jovem fascista sobre a União Soviética. E esse casal tão desconexo se dava muito bem. Não é? A Lina Bardi projetou o Museu do Bardi, que é aquela maravilha que é o MASP em São Paulo, né? É o MASP.
que é lindo, né? máximo. E projetou também a casa deles, né? A Casa de Vidro, que é uma das residências modernas icônicas assim no mundo, né? Que é muito bonita em São Paulo. E o Bardi foi diretor, e o Bardi que fez a coleção do MASP, né? Porque ele convenceu Chateaubriand, logo depois da guerra, que valia a pena comprar arte europeia naquele período, que a Europa estava muito empobrecida, e que eles poderiam comprar arte por um preço que seria mais tarde impossível, né? Então, quer dizer, aquela coleção do MASP foi feita num período que a arte europeia estava na baixa, porque os europeus estavam muito pobres, né? E ele também, através do Chateaubriand, eles faziam chantagem, né? Então sabiam o senhor, o industrial que tinha rabo preso, né? Aí falava, olha, gente, o senhor compra o retrato da Madame Monet lá, porque senão a gente conta tudo que sabe. Então, todas as plaquinhas de doadores do MASP é gente que tinha rabo preso. Assim foi feito o MASP. Mas que realmente resultou num presente incrível para o Brasil, né, aquela coleção. E aí a gente vê que nem sempre virtude é o que faz arte, né? Que você pega assim, os papas mais salafrários fizeram as igrejas mais maravilhosas, né? Então é assim. Que legal, valeu, Átila. Pai? Que maneiro. Lembra bem, Júlio II, né, foi Papa junto com Michelangelo. Isso. Ele patrocina Michelangelo. Ele é responsável pela aquela obra divina e maravilhosa, né, que Michelangelo faz. E quem que era Júlio II? Júlio II era um assassino. Ele adorava subir num cavalo e pegar a espada e matar tudo quanto é gente pela frente. Esse era o perfil do Papa. Realmente é bastante contraditório, né? Aquilo lembra bem isso, né? Aliás, os grandes santos, antes de serem santos, eram grandes pecadores. Isso. Santo Agostinho era um devasso, um alcoólatra, abandonou o filho, abandonou a noiva, tinha tesão pela mãe, né? Ele tinha complexo de Édipo, né? Então, isso antes de virar santo. Sabe, essas contradições são interessantes. Mas eu quero retomar o sexo, né, do filme. Né? Sexo e política são duas coisas que andam juntas, não são separadas. Uma invade a área do outro. Aliás, um usa a roupa do outro. Eles trocam de roupa. Vocês não devem esquecer, né, que a imprensa americana, e depois Paulo Francis também insinua aqui no Brasil, no Pasquim, né, que Marilyn Monroe, né, cedia a cama para John Kennedy ou para Bob Kennedy. Os dois se revezavam. Então, isso é sexo e poder. Poder e sexo. Né? A imprensa americana tolerou, né, todas as sacanagens do John Kennedy, assim como até a traição de Jaqueline. Não fofocou isso, né? Só noticiou e não falou mais nada. Mas não teve perdão do Clinton. Fritou Clinton. Clinton teve um caso também, misturou sexo com política. Né? Perdeu a esposa se separa dele, né? Se divorcia. Né? No Brasil, nós tivemos o João Batista Figueiredo, que publicamente assumiu um romance com uma empresária muito bem articulada, uma mulher deslumbrante, né? Não escondia de ninguém. E a esposa do João Batista não era ciumenta. A paixão dela era o pano verde, o carteado. Né? Então, realmente, cada um com seus amores, né? Cada um se realizando aqui e acolá. Né? Então, quer dizer, essas questões não é só do dia a dia, não é só de uma piadinha do filme, né? É isso que eu quero insistir, a repercussão da questão do sexo, que é política, quando você reprime ou não, isso é política.
né? E política, né? Quando você adota determinados procedimentos, né? E assim por diante, né? É isso que eu quis me referir na primeira hipótese, né? Na primeira fala. Tá certo? Desculpe não ter falado nada do galã da Bahia, mas ele tem a minha admiração. Beleza. Só um comentário que o Clinton detonou, né, Kosovo, detonou, fez uma guerra, né, para desviar a mídia, né? Galera lá se matando, assim, e ele foi e botou força bruta, estúpida, né, para desviar o assunto da Mônica Lewinsky, né? Lewinsky, né, para eles, né? Mas é a Mônica Lewinsky, né? Olha, eu vou pedir desculpa, que eu vou ter que me ausentar, porque está começando uma Manhattan Connection, tá? Obrigado a todos, estou muito feliz de estar de volta aqui no Cineclube, tá? Beleza, beleza. Boa noite, Olha o contraponto, não vai ter pesadelo com o Maynard, hein? Não tem problema, não. Você vai ver o Paulo Francis? Não, agora é o Lucas e o só tem dois agora. O Maynard já saiu do Manhattan, o Pedro saiu, só está o Lucas e o Caio só. Eles têm convidados. Aquela turma toda debandou. Então, beleza. Boa noite, Tereza. Um beijo. Não sumam, voltem sempre. Obrigado, amigo. Obrigado. Vamos voltar agora, tá? Boa noite. Beijo. Boa noite. Nelson, gostei muito da última observação, Nelson. Boa noite. Obrigado. Posso falar uma coisa que eu me lembrei quando você estava falando a questão dos aluguéis, né? Eu tenho um amigo alemão que ele estava me contando, já faz alguns anos, que lá, além de ter seguro-desemprego, né, eles têm aluguel também. A pessoa fica no... Auxílio moradia, né? Tem. Não, tem mesmo, apartamento, tranquilo, sei lá por quanto tempo, enquanto estiver desempregado. É assim, é uma outra concepção, né? Bom, boa noite, Vera. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Áquila. Obrigada. Obrigado. Até amanhã, Lília. Até amanhã, Áquila. Boa noite, Lília. Boa noite a todos. Boa noite, pai. Boa noite, Paulo. Boa noite.